Boa tarde a todos, criativos e criativas da Amazônia Legal. Está começando agora o terceiro painel, nesse terceiro dia do primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal, promovido pela USC Valendo Economia Criativa da Amazônia. Para quem está nos acompanhando em casa, já deixe seus comentários, participe com perguntas. Para compartilhar com os amigos, vai o endereço youtube.com/economia Valendo. E as nossas redes sociais, @economia valendo, igualzinho. Você deixa a sua mensagem, a gente, ao longo desse bate-papo, ao final, a gente vai dedicar um tempinho para levar os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas sugestões aos nossos convidados. Bom, o nosso painel de hoje vai tratar o seguinte tema: como criar financiamento e incentivos para impulsionar a economia criativa, a economia do conhecimento em nossa região. Quando eu falo região, já fazendo uma introdução aos nossos convidados, eu falo em especial do Amazonas, mas isso pode se estender a partir do raio de atuação de cada um deles a outros estados que componham também a Amazônia Legal. É interessante a gente trazer sempre exemplos aqui do Amazonas, onde a gente está sediando o evento, porque é o local onde a maioria das pessoas que participam da atividade residem, participam e desenvolvem seus negócios. E vamos ter, ao longo dos anos, oportunidades de estar nas outras capitais da Amazônia Legal, tenho certeza, para debater. Este fórum é feito de fazedores para fazedores de economia criativa. E você que está aí, é um estudante, quer ingressar, quer conhecer as novas profissões do futuro, você é bem-vindo. Você quer se reciclar, já é um profissional que está atuando, está querendo adentrar essas áreas novas, dessas novas economias, acho também que você está num bom lugar. Acadêmicos, profissionais, além de, claro, profissionais que já fazem parte dos setores criativos. Então, sejam muito bem-vindos. Eu já vou para as apresentações. Quero apresentar primeiro o Macaulay Souza. O Macaulay eu conheci há 6 anos atrás, um projeto muito interessante, onde construímos o primeiro parque gastronômico aqui da cidade, a céu aberto. O Parque Veralves, hoje já tem outro nome, chama Quintal do Parque. E é uma alegria receber ele de novo, o Macaulay, que é diretor de bioeconomia da Navegan e cofundador do Unisafra, à época, quando nos conhecemos, falávamos desse projeto. E ele é engenheiro agrônomo, com mestrado em agronomia tropical, 30 Under 30, pela revista americana Greenpeace, que reconhece as lideranças de negócios sustentáveis no mundo. Eu lembro, quando você foi pleiteado com esse prêmio, eu fiquei muito feliz. É muito importante a gente protagonizar e criar essas lideranças na Amazônia. A gente vai falar mais disso. E ele ganhou esse prêmio e foi reconhecido como uma das lideranças em negócios sustentáveis reconhecidas internacionalmente aqui na Amazônia. É Top Innovator, selecionado pela Uplink, do Fórum Econômico Mundial, e vice-presidente do Conselho da Associação do Polo Digital de Manaus. Participou da aceleração de negócios da AMAS, Negócios de Impacto, a Lume, da Global Shapers, rede do Fórum Econômico Mundial. Tá bom? Boa tarde, meu irmão. Prazer em recebê-lo e ter você aqui com a gente. Obrigado. Eu já aproveito para pedir para que você fale para a gente um pouquinho de tantos projetos que o Macaulay participa, qual é o principal hoje que você está à frente e o que ele desenvolve para quem está em casa conhecer um pouquinho melhor. Na verdade, hoje, a Unisafra, que foi a nossa primeira startup que atuava com tecnologias voltadas para rastreabilidade, comercialização e monitoramento, de cadeias produtivas na Amazônia, ela foi incorporada pelo Grupo Navegan. Então, hoje eu atuo dentro do Grupo Navegan como diretor de bioeconomia, muito nessa vertente de integral que a gente desenvolveu de tecnologia na Unisafra, com as tecnologias de soluções e mobilidade aqui na região, que tem tudo a ver, Então, que está muito... Um dos nossos grandes problemas era justamente logística, de como que a gente operaria o transporte de alimentos, de produtos da bioeconomia do interior para a capital. Então, a gente resolveu se juntar como empresa para integrar essas tecnologias. Então, hoje, a gente está desenvolvendo um ecossistema, onde a gente tem soluções modulares em várias etapas de uma cadeia de valor de produtos da bioeconomia aqui na região. Então, basicamente, hoje eu estou muito focado nessa vertente de atuação. A Navegan é uma startup, que vem crescendo ano a ano. Esse ano a nossa expectativa de faturamento, na verdade, já até bateu,
6,5 milhões de reais, assim, para uma startup de 4 anos é bem relevante. E para o ano que vem a expectativa é que a gente também dobre esse valor, né? Justamente operando nessas outras vertentes da área de bioeconomia, mas também de venda de passagens online. E aí, recentemente, acho que que eu acho que vale a pena comentar, eu sou cofundador de uma startup nova chamada Forestfy. Essa semana a gente fez a nossa primeira operação, ela é bem estágio inicial mesmo, mas ela trabalha com um conceito que a gente chama de tokenização de ativos da natureza. Na prática, o que a gente vem buscando? Criar um mecanismo financeiro, né, utilizando uma infraestrutura tecnológica baseada em blockchain para viabilizar investimentos em cadeias produtivas aqui na região. Então, a primeira operação que a gente fez foi com a cadeia produtiva do Guaraná. A gente criou um mecanismo para tokenizar 1 tonelada de Guaraná, né, de um grupo de produtores, onde a gente está financiando, né, a formação de estoque dessa associação, através da tokenização de ativos. Então, basicamente, hoje, as minhas frentes de atuação principal são essas. Maravilha. Eu quero até deixar uma curiosidade para quem está em casa, que esse painel ele é muito especial, porque foram indicações de mais de uma pessoa, né? Só está faltando no fórum, inclusive, para esse painel, que me sugeriram, o senhor Ulisses Tapajós, que não pôde estar conosco, está fazendo um trabalho em Santa Catarina, não pôde estar com a gente aqui, mas vocês todos foram sugeridos por muita gente, né? Então, leva uma Macaulay, você vai levar uma Macaulay, vai levar uma Macaulay, vou levar uma Macaulay. E o Christopher? E daqui a pouco o Christopher vai contar até de onde vem essa nossa relação, quem tanto indica. E na nossa área de negócios todos indicaram também o nosso outro convidado que eu apresento agora, que é José Bestimol, diretor comercial da Fogás, formado em Economia pela Universidade de Stanford e com mestrado em Administração pela UCLA, em inglês, né? Eu já vi de várias formas, né? Yes. Okay. Universidade da Califórnia. E é conhecido por seu rigor intelectual e inovação no campo econômico. Atual diretor comercial da Fogás, ele lidera com uma estratégia voltada para o crescimento sustentável e a promoção da economia criativa. Bestimol, focado no futuro, acredita no impacto da economia criativa para o desenvolvimento e a transformação social, trazendo essa perspectiva ao painel do evento. Eu agradeço muito a tua presença, acho que é muito importante a gente demonstrar essas múltiplas facetas de empresários, de ativistas ligados à área de inovação, como todos que estão aqui, esses diversos perfis falando desse tema. Seja bem-vindo, muito obrigado, e me interessou conhecer as estratégias de crescimento sustentável e promoção dessas novas matrizes econômicas. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho como é que a Fogás, ou as atividades que você desenvolve, estão interligadas ao tema. Hoje a Fogás ela tem uma atuação na região norte como um todo, né? Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Pará, Amapá e também a Amazônia Legal. Mato Grosso faz parte da Amazônia Legal, Mato Grosso, e recentemente a gente foi um pouco mais para o sul do Brasil, mas a nossa região de atuação principal é aqui no norte. E você vê que as cidades aqui na região são muito carentes, né? Um nível de pobreza altíssimo. O interior do Amazonas ele tem o mesmo IDH ali de países africanos, né? Então você tem uma dificuldade de renda muito grande. E você tem uma dificuldade de distâncias muito grandes, né? E o que você conecta o interior do Amazonas e a região como um todo é através de uma boa logística e através da comunicação, né? Então a gente acredita muito que um processo de comunicação digital, né, passando dados para os nossos clientes, ou seja, recentemente nós fizemos uma espécie de um programa de televisão para treinar os nossos clientes, né? Ou seja, com entretenimento, com música, com vários tipos de ações dentro do programa, de tal forma que você levasse uma educação de uma forma diferenciada para os clientes, para os revendedores nossos, que representam a marca, né, nesses locais. Então, a gente acredita que essas formas
de você passar conhecimento, dessas formas de você se conectar, vai avançar e vai permitir que o nível de serviço seja aprimorado, né, através de formas criativas, através de treinamentos, né, isso tudo tem contribuído para o avanço da organização. Como o Macaulay falou, a questão da logística ela é extremamente importante, né? A gente viu ali a outra moça também que trabalha com as distâncias do interior. E eu acho que, do ponto de vista de economia criativa, a única forma de aproximar o fazedor de economia criativa do interior é através da internet. Vai ser muito difícil, você não tem público, né, nessas cidades para consumo e etc. Ou seja, uma renda muito baixa, distâncias muito grandes. Então, e é o que a gente vê, olha, na nossa experiência, o povo do interior está relativamente conectado à internet. Hoje isso não é mais uma barreira. Não é mais uma barreira. Nós temos próximo de 100% das nossas vendas da Fogás para revendedores pelo canal digital, pagando no Pix. Então, isso é uma demonstração da força do digital, do interior, né, da força da inovação e da percepção de valor. Eu acho que isso tem como a economia criativa dessas cidades se beneficiar disso daqui e exportar, né, o seu material para o resto do Brasil e do mundo, né? Maravilhoso. E para você que é cliente da Fogás, vou aproveitar, mas é sincero, a gente percebe, né, pelo menos na mídia convencional, que já há um olhar diferenciado de design, os slogans muito bem feitos, e fica, né? Para dar um exemplo na publicidade, no designer e na construção audiovisual, para dar um exemplo de 3 setores que compõem a economia criativa. Então é efetivo. E por que eu estou puxando esse gancho? Para convidar os empresários do setor privado a entender a importância desses profissionais de economia criativa para promoção, para comercialização. Não é só lembrar disso, a gente tem falado muito de e-commerce, falamos ontem no final da tarde, falamos do desafio logístico para o e-commerce, mas acabamos adentrando. Aí lá tem ferramenta, e aí eu lembro que o Celso comentava, sim, mas não é só isso, né? Tem um trabalho de divulgação, você tem que ter um marketing estruturado, você tem que ter uma série de cuidados que são interessantes se obter. Isso você tem numa cadeia produtiva de profissionais da economia criativa, né? Então, para você que é empresário hoje, você já faz a contratação, já faz uso dessa economia o tempo todo, e já fazia há muito tempo. Então é importante entender que a economia criativa não é só uma tendência, uma vanguarda, não. É algo que está se organizando como economia. Muitas áreas já existem há muitos anos e agora a gente está conseguindo amplificar ela e demonstrar ela na prática, mas falando do quê? Fonte de fornecimento, cadeia produtiva, preço, competitividade, concorrência. E é dessa maneira que essa economia vai crescer como qualquer outra, né? Educando o consumidor, né? Demonstrando. É comportamental, mas acho que vale a pena a gente tratar isso como economia para todo mundo entender. Porque já consome, já vive, já participa, já dialoga há muito tempo. Então é importante deixar essa mensagem. E a Fogás é um exemplo de uso disso. E reconhecimento desse uso. Eu acho que os outros empresários têm que passar a tentar compreender mais. Porque a gente escuta economia verde, economia de impacto, economia circular, economia... Daqui a pouco vai estar todo mundo confuso e nós estamos falando de economia do conhecimento aplicada em áreas fins, né? É óbvio que a economia verde vai tratar de temas ligados à sustentabilidade, ao meio ambiental e correlatos. E a economia de impacto é qualquer uma que gere algum impacto social efetivo na ponta. Então, o fórum também serve para a gente entender esses termos, porque a gente quer desconfundir, né? Não confundir, né? Não quer complicar, a gente quer explicar para você. Christopher Guimarães, consultor empresarial nas áreas de empreendedorismo, finanças e inovação, com mais de 10 anos de experiência, atuando também como facilitador em cursos na área de atendimento ao cliente, gestão e empregabilidade. Atualmente atuando como gestor da incubadora Biotech da Amazônia, realizando mentorias para startups com foco em bioeconomia e indústria 4.0. É um conhecido de muitos empreendedores em Manaus, teve uma passagem pelo Sebrae muito relevante. Te dou as boas-vindas, muito boa tarde, é um prazer estar com você, meu amigo.
Obrigado, Beto. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com Macaulay, com o nosso amigo Benchimol. Acredito que é uma discussão, um tema muito importante. Eu que também atuo hoje dentro da academia, que é um dos agentes importantes nesse impulsionamento aí da gente tentar encontrar formas de fomentar a economia criativa, e acredito que dentro da academia a gente precisa rever a nossa grade curricular e trabalhar esses novos conceitos de economia que você acabou de citar: economia verde, economia circular, economia criativa, a própria bioeconomia, né, Macaulay? Que o nosso amigo aqui, que é especialista em economia, e hoje eu estou dentro da universidade também lecionando para os alunos de economia, a gente vê que ainda se fala muito sobre macroeconomia, microeconomia, não que não seja importante, mas são conceitos que estão lá no passado e o mundo acabou mudando, né? Hoje a gente vive uma nova economia e discussões como essa são de extremamente relevância para a gente conscientizar, sensibilizar essas pessoas do que está ocorrendo e de como a gente pode fomentar que talvez seja uma nova matriz econômica aqui na nossa cidade. Obrigado. Eu que agradeço, e é o que você falou, a gente ao longo desses dias vem falando de como inserir isso na educação, como isso ser uma discussão no ensino fundamental, médio, universitário, porque ele já é um tema de pós-graduação em diante ali, né? Mestrados e doutorados de economia criativa já estão ativos, a Fundação Getúlio Vargas já faz isso há alguns anos já. No tema de pós-graduação. Eu vi recentemente, para não cometer nenhum erro, acho que uma universidade privada também passou a tratar o tema de economia criativa há um ano atrás, mais ou menos, né? E que bom que está sendo assim, mas acho que a gente tem que ir para além, porque não adianta falarmos de novos, olha, os empregos do futuro, se a gente não falar dos setores que compõem, quem vai empregar, né? Como é que vamos gerar empregabilidade se a gente não comenta quem vai empregar esses caras, né? E inserir isso na educação é um ponto importante. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa que é bem ampla, né? É um calcanhar de Aquiles para a maioria dos empreendedores, das startups, de quem quer entrar e quem quer montar o seu negócio. A gente tenta utilizar a linguagem mais simples. Eu tive com o pessoal de inovação ontem, gente, vamos falar de bem simples para a galera, para quem está ouvindo em casa entender. Pra gente, então assim, nós vamos falar de como criar incentivo econômico, né? Isso vai perpassar por várias coisas: preparação, capacidade jurídica, capacidade econômica. Nós vamos ter que falar um pouco das cidades, como bem colocou o Jaime. Nós vamos ter que falar de um monte de coisas interessantes aqui. Agora, é amplo, então vamos tentar organizar as ideias. Então vou separar os temas em pautas e a gente vai dividindo isso de uma maneira interessante. Mas antes disso, eu queria que você já lançasse para o povo que está em casa, né, para quem está assistindo a gente, do que se trata o Moinhos, que é onde nos encontramos agora. Inclusive estivemos no lançamento dele agora, mês passado, 2 meses atrás, e é um lançamento que a gente faz aqui no fórum, né? Quero aproveitar e mandar um abraço pro nosso diretor, que eu brinco, né? O responsável pelo projeto, que é o Carlos, estará conosco amanhã aqui também, e eu queria que você dividisse um pouquinho já para quem está em casa conhecer já. Você podia falar um pouquinho, deixar para o Carlos completar, mas o que é o Moinhos e o que vem por aí a partir do ano de 2024. Ok, Beto. Então, Manaus sempre se figura entre as cidades que são as cidades mais ricas do Brasil, mas a gente ainda está em passos de formiga quando a gente fala em fomentar a inovação aqui. O Macaulay está há mais tempo no ecossistema e ele, assim como a gente chegou a conhecer outras cidades que realmente respiram inovação, como Recife, como Florianópolis, próprio São Paulo, mas hoje a gente ainda tem poucas referências aqui quando você fala assim, eu queria um lugar para eu sentar, conversar com alguém, trocar uma ideia, eu tenho uma ideia, eu quero de repente começar uma startup, um negócio novo, onde é que eu posso ir? Você não tem essa referência em Manaus. O que as pessoas vão dizer, geralmente, eu procuro o Sebrae, vai lá hoje pode falar, vai lá no Cassina, talvez tenha algum evento lá relacionado a isso, mas não tem, né? E tive lá no Sul também, lá no Sul essa cultura empreendedora e de inovação também é muito pujante, mas Manaus estamos ainda em passos de formiga. É claro que a gente já evoluiu. Nos últimos anos aí a gente tem grandes eventos, aí, como a Feira do Polo Digital, a Biotic, que foi realizada 2 semanas atrás, né? Tem alguns eventos que têm tentado disseminar essa cultura empreendedora e de inovação aqui. Faz 3 anos que começamos um trabalho dentro de uma instituição privada aqui de Manaus. Posso falar, não? Pode, fica à vontade.
a Universidade Newton Lins. Teve um dos editais da FAPEAN, uma das agências de fomento aqui de pesquisa e inovação, e começou um projeto no meio da pandemia que foi de uma incubadora que até então era de base tecnológica voltada para biotecnologia. Só que quando estávamos iniciando esse projeto, a gente não entendia muito bem o conceito de biotecnologia. E aí é uma questão que a gente vai conversar aqui bastante hoje. Sim, sim. Essa questão do conceito, né? Porque as pessoas querem impor, mas tá aí o conceito. Tem um conceito formado, tem até a discussão da própria bioeconomia. Para que veio, né? Isso, até a discussão da própria bioeconomia, não é, Macaulay? A gente não chega num consenso assim, bioeconomia é isso aqui, ou é isso aqui. E aí a gente entendeu que talvez trabalhar biotecnologia demorasse um pouco de tempo, né? A gente tem um CBA aqui que está passando por um processo de reestruturação e talvez ainda não atenda a nossa biotecnologia aqui, apesar de a gente ter muito potencial para isso. Então a gente mudou nosso foco, né? Antigamente o nosso nome era Biotech, que era de biotecnologia, hoje é Bionegócios e Tecnologias da Amazônia. E começamos um trabalho de sensibilização dentro da Universidade Newton Lins, trabalho de formiguinha mesmo, né, ali conversando cara a cara com os alunos, com os acadêmicos, né, tentando mostrar sobre o que era essa nova economia, os novos negócios, o que estava surgindo, né, e com os professores, né, a gente tentou fazer uma coisa dentro do marketing, que é o endomarketing, né, sensibilizar de dentro para fora, e não estava dando certo, a gente começou de fora para dentro, e aí chegou um tempo que a universidade, a gente fez algum barulho e a universidade começou a ouvir, né? E aí teve algumas questões dentro da universidade que aconteceram, e aí o setor de relações públicas da universidade foi até o nosso setor, que os proprietários da universidade queriam nos conhecer. Até então eles não sabiam que a gente tinha uma incubadora dentro da universidade, né? A gente estava quase 2 anos de atuação. E aí começamos a conversar e a gente começou a crescer um pouco em estrutura, precisar de um espaço maior, foi cedido a princípio um prédio menor. E depois das nossas visitas a gente entendeu que o que queríamos era muito maior. A gente realmente queria ser uma referência aqui na cidade de Manaus na formação de talentos, de pessoas, de ideias, geração de novos talentos. E aí uma das nossas andanças lá pelo nosso campus, né, que tem mais de 1 milhão de metros quadrados, a gente viu um prédio parado lá, e aí o nosso coordenador tirou umas fotos, fez uma proposta para os donos da universidade, que tal vocês me cederem esse espaço para a gente criar um centro de inovação, né? E aí o dono da universidade, ele era fã de Don Quixote, né? Tanto que tem o Miguel de Cervantes lá na entrada lá da Universidade Newton Lins. E aí a gente decidiu, com uma startup nossa que trabalha a parte de marketing, criar um nome, né, uma identidade visual para aquele que seria... Tem o Moinho também, que faz parte da literatura, né? Isso. Aquele que vai ser, né, que na verdade já existe, né, já... Sim. A previsão de inauguração agora em janeiro de 2024, né, se tudo der certo, tudo está caminhando para isso. Então nós vamos ter em Manaus o primeiro centro de inovação, e o maior, na verdade, são mais de 3 mil metros quadrados, né? Vai ser o maior centro de inovação do Norte e Nordeste, onde a gente vai fomentar a cultura empreendedora, cultura da inovação, geração de ideias, geração de novos talentos. Vamos ter feira de economia criativa lá todos os fins de semana, né, com música, com gastronomia, com apresentação de shows, games, artesanato, artistas plásticos, enfim. A gente realmente quer tornar aquele espaço ali pujante e se tornar uma referência, né? Olha, Carlos, você está ouvindo a gente? É Carlos, o sobrenome dele completo qual que é? É Guimarães. Carlos Guimarães, meu amigão, e não fica bravo com o Christopher, que fui eu que provoquei ele. Amanhã você conta mais em detalhe, porque o projeto é imenso e a gente está fazendo, a gente tem a alegria de participar, somos co-parceiros. Amanhã um dos diretores da Logic Pro também participará, ele vai lançar também uma coisa incrível dentro do Moinhos. Então já estou adiantando, e é pauta de legado do fórum, e isso é muito importante para o ano de 2024, a gente demonstrar resultados práticos. Bom, gente, eu vou adiantar porque a nossa conversa é bem ampla e bem, não é densa a palavra, mas bem completa, né? Bem ampla mesmo no sentido de possibilidades. Então,
nós estamos falando de captação de recurso, e aí quando a gente vai, ou capacitação para se tornar competitivo a receber incentivos, né? E os incentivos, em via de regra, são públicos e privados, sejam eles nacionais ou internacionais, né? Então a gente vai passear aí por algumas coisas. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade. A partir do comentário do um do outro, a gente pode fazer essa troca para não ter a necessidade da mediação o tempo inteiro. Nós estamos aqui só com feras, não há necessidade disso. Vamos começar pelo público. Porque, por exemplo, na segunda-feira nós tivemos aqui o representante do Ministério da Cultura e ele falava justamente sobre as formas de fomento e acesso às plataformas do MINC, a exemplo. Então ele falava da Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, como é que faz. A gente tentou simplificar para quem está em casa ouvir, até porque você que é fazedor, desenvolvedor de games, é no Ministério da Cultura que você vai captar fomento público. Então cabe nessa mesma orientação. Não, mas eu sou músico, isso é meu. Não, é seu também, porque games agora oficialmente virou um setor ligado e de gestão do Ministério da Cultura. Vocês acham que o Estado hoje, nas esferas, vou falar em esfera federal, e aí se estende às demais, será que eles já tomaram consciência e coordenam essas pautas de captação ao olhar de vocês para as potencialidades de curto e longo prazo que a Amazônia hoje dispõe? Pode começar, Macaulay. Óbvio, né? Que assim, o que eu vou colocar mais a minha perspectiva do que eu tenho de experiência, que é mais sobre o ecossistema de inovação, que, querendo ou não, a inovação ela é transversal. Então, ela atua em vários setores da economia. Curiosamente, só para abrir um parêntese aqui, eu sou agrônomo, tenho mestrado em agronomia tropical, mas por atuar, né, com a Unisafra há bastante tempo, então acabei me aprofundando muito nesse ecossistema de inovação, de tecnologia e de startups. Então, desde 2014, que eu comecei a ter o primeiro contato com esses conceitos, eu comecei a me envolver também, né, como se fosse uma agitadora. Existe o agitador cultural, né? Então, eu era agitador do setor da inovação. O José Benchimol acabou patrocinando diversos Startup Weekends que a gente organizou, e tudo isso funciona como um evento para digitar aquele ecossistema e promover, né, tipo, capacitação de pessoas, de talentos para esse segmento. E de lá para cá, o que a gente vem observando, né? Vem observando uma maturidade quanto às questões de políticas públicas voltadas para esses segmentos. Então, hoje, por exemplo, em esfera municipal, nós temos uma lei para estimular, né, um polo digital de inovação. E essa lei ela delimita um território, que é lá no centro histórico, e ela está diretamente ligada ao estímulo da economia criativa naquele território. Então, uma vez que você atrai empresas de tecnologia, institutos de tecnologia para um espaço delimitado, que é a estratégia que vocês estão utilizando, a gente promove um movimento econômico ali naquele local, naquele território, e existe um conceito que a gente chama de serendipidade, que é o surgimento de ideias, de ações de maneira espontânea. Só que esse espontâneo é um espontâneo entre aspas, porque eu sair, por exemplo, do meu prédio e tomar um café e encontrar alguém do mesmo setor que eu, ou de setor diferente, a gente trocar uma ideia rápida e esses insights surgirem. Então, isso, se a gente for de fato estimular, promover, a gente consegue ter êxito. Então, são as estratégias de políticas públicas, elas têm que estar atreladas a conceitos. Então, existe essa tentativa, né? A gente entende que é bem dificultoso promover esses movimentos, principalmente por questões culturais também, mas a gente tem que ter consciência crítica, inclusive, autocrítica, de que talvez a gente tenha que ser mais ousado quanto ao que a gente está fazendo, se isso não está sendo de fato estimulado.
e tem que ter um direcionamento de recurso para essas vertentes, né, um pouco maior. Então, assim, na esfera municipal a gente tem esse movimento que já é bem interessante e que eles vêm tentando. Então, isso acho que é uma lei, ela não é tão antiga, a gente participou das conversas, e aí a gente tem outros estímulos em tanto estadual quanto a nível federal. A nível federal a gente tem a lei da informática, que acaba estimulando bastante, hoje através dos programas prioritários, a inovação também em diversos setores, como bioeconomia, economia digital, mas que também ela precisa ser aperfeiçoada, melhorada. Mas antes, até 10 anos atrás, a gente não tinha nada muito direcionado. Hoje a gente já começa a ter algo que precisa aperfeiçoamento. Então, acho que o meu ponto de vista ele é um ponto de vista de boas expectativas de futuro. No entanto, isso tem que estar atrelado a uma perspectiva de tomar a frente das mudanças e sempre fazer essa autocrítica para a gente poder evoluir sobre esse ponto de vista de apoio, né, governamental. Então, basicamente, hoje eu tenho essa visão, o ecossistema evoluiu bastante e a gente estava até conversando nos bastidores, né? Por exemplo, o ecossistema de inovação ele tem que estar mais próximo de outros setores para a gente crescer todo mundo junto, para a gente criar uma massa de usuários, uma massa coletiva de pessoas que torcem por aquelas soluções, para que aquelas soluções deem certo e se tornem, né, early adopters, que a gente chama, que são os usuários ali que estão dispostos a testar aquelas soluções. Então, acho que se a gente caminhar por esse lado, aproveitar o que foi construído já há um tempo, sempre com a perspectiva de somar, sem criar ruptura, né, nessas construções, que geralmente elas são construções coletivas, a gente acaba tendo a oportunidade de aproveitar, né, o conhecimento de um coletivo para, daqui a 5, 10 anos, a gente ter, de fato, uma consistência no trabalho que foi desenvolvido e resultados expressivos, que apesar de a gente falar bastante, talvez a gente ainda não tenha um resultado expressivo no todo da economia aqui da nossa região. Só uma reflexão, Jaime, a gente acompanhou os noticiários e a gente vê essa discussão quente, né? As pessoas querendo trabalhar até de sábado e domingo em Brasília para votar impostos em torno das bets, que já são tecnologias, né, criadas a partir da economia do conhecimento. E aí eu reforço a pergunta: será que o pessoal já sabe, em conceito, o tamanho dessa economia e o quanto ela pode gerar de divisas, geração de impostos, para o interesse direto do que interessa ao Estado, já que essa é a pauta? Bom, eu acho, assim, do ponto de vista mais amplo, francamente, eu acho que a economia criativa nunca teve tão bem, né? Então, se a gente olha para frente, é possível que a gente consiga estar bem melhor do que hoje. Mas se a gente olha para trás, eu acho que nunca teve num momento tão bom, né, com tanta gente fazendo, vivendo dessas atividades, produzindo conteúdo, as empresas, eu diria, passando a valorizar e ver o diferencial, né, que tudo relacionado à economia criativa tem oferecido. Do ponto de vista de financiamento público, francamente, eu tenho uma visão um pouco cética em relação a isso. Perfeito. Porque historicamente esses financiamentos públicos eles têm sido em grande parte ali para os amigos do rei, para as pessoas ali que têm algum tipo de acesso, não necessariamente baseado no mérito, né, ou em questões mais objetivas. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista de como é que você promove um bom ambiente de financiamento, um bom ambiente de alocação de crédito, né, pela iniciativa privada, eu acho que é algo mais sustentável no longo prazo do que você forçar
os empresários a irem com o pires na mão, indo de gabinete em gabinete ou indo de órgão em órgão, né, pedir algum tipo de financiamento que muitas vezes aquilo ali não faz sentido estratégico, né, para ou não há capacidade de se avaliar aquele projeto. Né? Então, eu acho que o crédito privado ele consegue reconhecer melhor as oportunidades, né? Ele ajuda o empreendedor não apenas com recursos, mas com orientações, com conexões e etc. E eu acho que o Brasil passa por um momento que você já vê o crédito privado em várias formas acontecendo. E esse marco das garantias, isso tende a facilitar o crédito privado. A própria lei das startups, que permitiu que você investisse nas startups sem ser sócio das startups, ou seja, tirando o risco do empreendedor, ou do investidor, né? Então, eu acho que tem caminhado, como eu estava falando para o Macaulay, eu acho que o Drex, que é a plataforma digamos assim, de blockchain que o Banco Central vai lançar, né, digamos assim, um real digital, verdadeiramente digital, ele vai permitir um financiamento de uma forma mais simples, né, e para pequenos empreendedores, de uma forma descentralizada, às vezes até sem passar pelos próprios bancos. Então, eu diria que, do ponto de vista de ecossistema, de facilitação do que o crédito seja concedido, eu acho que o governo tem feito um relativo bom trabalho, né, nesse aspecto. Ali, para fomentar diretamente uma outra empresa ou uma outra atividade, eu acho que ele tem participado um pouco menos disso e, francamente, eu sou bem cético com essa vertente de financiamento, né? Não, maravilhoso. É importante ver diversas, né, todas as visões e todas as práticas. A gente quer encontrar um bom caminhar. Como é a situação do projeto que está sendo desenvolvido, inclusive através de uma universidade comunitária, que já é uma forma de você abordar o trabalho em vez de uma universidade privada, né? O que a gente tem ouvido esses termos, né, Christopher? Queria que você comentasse na mesma pergunta e queria já colocar um dado adicional que recentemente foi aprovada a tramitação do marco regulatório da economia criativa no estado do Amazonas. Isso com base, isso parte da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, inclusive um projeto de autoria do próprio presidente, né, no caso, e já é o início, vamos agora passar pela regulamentação em si, e aí já é um caminho, é o início, né? Marco é o início da trajetória em torno dessa matriz econômica. Então, eu queria que você comentasse a proposição que a universidade realiza com base comunitária, que é um trabalho que ela já realiza, e que também muda um pouco essa perspectiva de público-privado, né, entendendo o papel que a universidade atua dentro do projeto. Por favor, Christopher. Ok, Beto. É importante ter esse tipo de discussão aqui, porque a gente fala muito dessa questão de conceito, e acredito que para a gente chegar num consenso, ou talvez numa ideia inicial de como ter acesso a esses financiamentos para a economia criativa, a gente teria que fazer uma articulação entre vários atores da sociedade, né? Entre eles o governo, a academia, as OSCs, o mercado, né? E as próprias instituições privadas, né? Para tentar entender realmente como funcionaria esse novo vetor da nossa economia, certo? Você estava falando no início sobre o representante do Ministério da Cultura, né, o Marcelo, inclusive ele é meu amigo. Um abraço. Ele, inclusive, é meu amigo, de vez em quando trocamos uma ideia. Há talvez 3, 4 anos atrás, o que a gente tinha aqui voltado para a economia criativa era muito incipiente, né? E talvez hoje ainda os principais acessos de fomento para a nossa economia criativa são através das leis. Lei Rouanet, Aldir Blanc, o próprio Paulo Gustavo, que foi esse ano, e tem algumas leis, alguns editais municipais. Aqui teve Zezinho Correia, Thiago de Mello. Só que o que acontece, né?
E aí vem essa questão aí. O próprio fazedor de cultura, ele tem uma dificuldade de qualificação, apesar dele ser muito habilidoso, seja na área do design, seja na área da tecnologia, seja na área da gastronomia. Ele é muito habilidoso, mas às vezes ele não tem a qualificação necessária, por exemplo, para escrever um projeto para ter acesso a esse tipo de recurso, ok? E aí criou-se, não só aqui em Manaus, mas em várias cidades que conversei com outros agentes culturais, criou-se alguns grupos que acabaram monopolizando esse tipo de acesso, porque eram grupos que tinham expertise de elaborar projetos, e aí fala, o projeto, sei lá, o projeto é R$20 mil, eu quero metade do valor aí para escrever teu projeto, e você vai ter o projeto aprovado, né? Então a gente teve algumas conversas, né, isso envolvendo a universidade, isso envolvendo o Sebrae, né, e a gente começou a fazer alguns tipos de formação para esses artistas. A gente tem expertise, a gente que é da academia, o Macaulay também acredito que tem essa expertise de elaborar projetos. Vamos ensinar os artistas a elaborar um projeto, né? Hoje, claro, a gente é de uma época que ainda era da biblioteca, hoje você tem inteligência artificial que te ajuda aí a otimizar o teu trabalho, mas a gente era da época ainda que ia para a biblioteca, sentava, escrevia, levava para o orientador riscava tudo, aí você fazia de novo, você ficava com raiva, xingava o orientador, eu aprendi desse jeito, né? Eu consegui aprender desse jeito. Tanto que é muito difícil, eu uso inteligência artificial, às vezes, para corrigir algum texto, mas eu prefiro escrever o projeto na raça mesmo. Inteligência artificial com background. Né? Isso. Para mim, é só um acessório, né? Então, a gente, por exemplo, esse ano, Beto, a gente capacitou pelo menos 500 artistas aí da economia criativa, seja da gastronomia, seja do design, da tecnologia, enfim, dos vários setores aí, a escrever os projetos para essas leis de incentivo, seja a Lei Paulo Gustavo, seja a Lei Rouanet, seja a Aldir Blanc, né? Isso a gente teve formação dentro da universidade, a gente teve pelo menos umas 2 turmas aí capacitando esses artistas da economia criativa, e também dentro do Sebrae, aí, e também cheguei em alguns interiores, algumas comunidades aí para capacitar também os artistas indígenas, né? Fantástico. Porque às vezes a gente vai e aí é um erro, né? Que muita gente não entende o conceito, né? A gente vai para as feiras de economia criativa e a gente só vê artesanato. O pessoal pensa que economia criativa é só artesanato. Passa por vários outros setores, né? Passa pela gastronomia, tem muita gente talentosa na gastronomia, na música, no design, na tecnologia, nos games, e tudo isso aí é economia criativa. Então, a universidade, né, e outros setores, e aí eu já incentivo outros pesquisadores também, outros professores, outros docentes que têm essa expertise de elaborar projetos. A gente precisa realmente ajudar os nossos artistas, os nossos fazedores de cultura nesse sentido. E a gente tem feito isso, tá bom? Macaulay? Eu queria fazer uma observação que acaba, talvez... Eu vejo muito pouco se falar sobre isso. Eu acho que quase nada, na verdade. Sobre essa perspectiva de apoio de recurso público a projetos, né, na área de economia criativa, inovação, eu sinto que a gente perde muito a oportunidade de criar sistemas, a gente na tecnologia chama sistemas open source, né? Então a gente perde muito a oportunidade de criar mecanismos, inovações que elas são de fato disruptivas, mas que elas são abertas. Que elas são inovações que a comunidade pode contribuir com a evolução dela. Então, e aí por que eu estou falando isso? Porque as estruturas jurídicas de projetos dessa magnitude, ela acaba sendo um pouco complexa. A gente vê a OpenAI aí, a estrutura jurídica na qual ela está estruturada, tem todo um terceiro setor envolvido, um conselho. Só que ok, tudo bem que ali gerou alguns problemas, mas como que a gente consegue olhar para essas perspectivas de estruturar plataformas abertas, open source, para que elas evoluam coletivamente, e, ao mesmo tempo, esses recursos que são direcionados para esses setores, eles, de fato, se criem, né, soluções que sejam grandes mesmo, que sejam, que consigam dar uma escala no impacto que elas estão desenvolvendo.
É como se eu estivesse falando, a gente fala muito, aqui na região a gente tem dificuldade de acessar recurso, crédito, etc. Aí a gente está falando do Drex. Beleza, é uma blockchain, é uma estrutura, né, em blockchain ali, não totalmente descentralizada, mas que traz uma certa transparência para o mercado. Mas por que a gente não pode pensar, eu estou dando esse exemplo, mas por que a gente não pode pensar em estruturas como essa para a região, onde a governança disso tem uma estrutura maior, são vários agentes envolvidos e não necessariamente o dono, a propriedade é de uma entidade privada específica. Então, eu falo isso de uma maneira que eu acho que a gente tem que começar a discutir sobre pensar em construir coisas que não sejam só para dentro, sabe? Mas que possam ser para fora. Eu vejo muito pouco se falar sobre isso aqui na região. A gente sempre... Parece que a gente tem parece que o nosso cérebro vai só na borda ali da fronteira do desmatamento. Passou disso, a gente não pensa mais em nada, sabe? Então, assim, é importante a gente resolver os problemas daqui, mas como que a gente resolve os problemas daqui, mas pensando em escalar essas coisas? E, óbvio, nem tudo precisa ser escalável. A gente pode criar coisas que são bem pontuais. Vão situações pontuais. Mas por que também não pensar nesse nível? Acho que uma coisa não anula a outra. Eu vou pegar o gancho do que você falou do artesanato. Primeiro, o artesanato já foi moeda de escambo, né, entre sociedades na história da humanidade. Então, ela é um setor da economia criativa desenvolvido há muito tempo, né? E biojoias, por exemplo, em Belém, já é um ativo de exportação que é representativo, inclusive com centros culturais de visita. A dar um exemplo na Amazônia Legal. O artesanato tratado como um produto com valor agregado, etc., para esse tipo de exportação, isso depende realmente dessas ferramentas. O que você comentou, Macaulay, eu deixo como uma sugestão, já convidando todos que queiram estar conosco. A gente vai lançar em janeiro um programa chamado Amazônia Criativa, leva o mesmo nome do fórum. E a nossa intenção é fazer mapeamento e levantamento de dados estatísticos para entender quais são os setores da economia criativa potentes, e aí para a gente criar uma reflexão de potências de curto, médio e longo prazo, o que precisa ser desenvolvido e o que já está premente ali, que precisa só de uma estruturação, de uma sistematização, de uma comunicação mais... enfim, fazer um diagnóstico desses setores, que eu acho que é o primeiro passo para qualquer Estado que fez isso como política pública séria ou qualquer entidade do terceiro setor, em parceria público-privada, realizou. E também investir em treinamento e capacitação, que passa por isso que você falou, e comportamento também, e, finalmente, gerar oportunidade de negócios, onde a gente possa aproximar financiadores, investidores anjo, enfim, todos os perfis que nós temos na tecnologia e também fora dela, para investir isso. Então, já fica aí, até falei para a produção jogar o Jequiti, né, jogar o logo da Valendo assim, um Jequitizinho, toda vez que sair uma proposição, para na hora da edição a gente lembrar, porque foram tantas, né? E é isso. Mas olha como há um abismo, e a gente é responsável demais em ligar esses pontos. Nós estamos agora, a Lei Rouanet fecha esse mês, né? Então, para quem não entende em casa, as empresas que participam são de lucro real, e a apuração é trimestral. E nós estamos à capacidade de 20% da verba disponível para isso, por falta de projeto. Então, há uma torre de Babel aí. Então, quem diz que sabe e não fez, quem está no estruturado, é ofertado isso. Eu vi isso muitas vezes ser ofertado agora, nesse trimestre. E eu acho que a gente tem que fazer algo realmente mais unificado, mais amplo, e que as pessoas tenham acesso para treinar esse camarada, até para dizer para ele, cara, você não tem a sua CNDs, você não tem a capacidade jurídica para esse pleito, se prepare para que no próximo ano você possa fazê-lo, né? E a gente começar a dar um caminhar. Eu falo isso, eu também sou da iniciativa privada e do terceiro setor, nunca trabalhei com o setor público, assim, diretamente, né? Desenvolvo projetos conjuntos, mas nunca participei ou sou entusiasta do setor público também, viu, Jair? Mas acho que falta, é um recurso disponível. Sabe por quê? Porque é um fator econômico. Se você tem 20 milhões disponíveis esse ano e não tem projeto nenhum, ano que vem ele vai vir reduzido.
E aí paga a região, paga o Estado, paga todo mundo que está envolvido. Paga não, né? Não paga, né? Paga menos. Então, é um lance interessante a gente refletir. Agora, falando do setor privado, a gente viu, pelo menos nesse ano de 2023, pelo menos, não sei se a minha bolha do Instagram está tão conectada a essa minha turma, que eu nunca vi uma publicidade tão ampla de aberturas de joint ventures, venture capture e fomentos de toda a ordem. E eu acho isso muito interessante e faço essa provocação, né? Toda essa movimentação no Amazonas hoje, ela é real ou ela é publicitária a nível de efetividade de aplicações de recurso no setor tecnológico ou em outras áreas afins da economia criativa, na opinião de vocês? O que eu acho é que, na prática, apesar de, às vezes, a gente ter a base conceitual, tá todo mundo aprendendo a fazer as coisas. Tipo, se chega alguém aqui na região com uma venture builder, com uma venture, uma corporate venture capital, né? Dizendo que está surgindo do zero, né? Essa pessoa, essa estrutura, possivelmente ela está aprendendo ali na prática como fazer as coisas. Até porque várias partes desses conceitos eles são bem novos. Então, essas linhas de financiamento. Então, de fato, é real, tá? As coisas estão acontecendo, mas muita gente está aprendendo ali mesmo no caminhada, no desenvolvimento dos projetos, das organizações. Então, muita coisa é copiada do mercado. Eu ia falar mercado tradicional, mas não é o mercado tradicional, né? Mas muita coisa é copiada do mercado de outras regiões, inclusive modelos internacionais, né? Quando se fala dessa seara de venture capital, tem muita coisa... mais abrangente, né? Mas a gente tem peculiaridades aqui na região. E essas peculiaridades acabam tendo que ser levadas em consideração. E aí, ao longo do tempo, o que eu venho percebendo é essa tentativa de adaptar, né, essas estruturas tanto de investimentos em negócio, por exemplo, investimentos em negócio da bioeconomia é diferente de uma startup 100% digital. O ciclo de adoção da tecnologia é diferente, o ciclo de retorno, de feedback, se aquela tecnologia funciona ou não, é diferente. Então, a gente tem que levar isso em consideração e é fato, é uma questão muito simples. Não é simples, né? Mas é uma questão que a gente observa ao longo do tempo. Assim como no Brasil, alguns anos atrás, a agritech eram vistas como sexy, percebeu-se que não era tão sexy por conta do tempo de adoção. Então, uma vez que você cria uma tecnologia para um setor que o tempo de resposta você depende da natureza necessariamente, obviamente que você vai levar um tempo até que você consolide e crie consistência para a solução que tu está propondo para o mercado. Então, o que eu observo é que, de fato, existe muita gente séria trabalhando num segmento, mas muita gente aprendendo a como fazer, mas pessoas com alta capacidade de aprendizagem, velocidade de aprendizagem muito rápido e disposta a arriscar também, né? Então, eu acabo tendo conexões com outros ecossistemas de inovação aqui no Brasil, e até esses ecossistemas um pouco mais maduros, né, a gente vê organizações patinando, né, o que acaba sendo comum no mercado. Mas está tudo bem, desde que a pessoa faça de uma maneira séria. Então, esse é meu ponto de vista. Eu colaboro aí com a fala do Macaulay. Eu acredito que aqui tudo é muito recente ainda, né? A gente vê realmente alguns movimentos, são movimentos assim que tem algumas pessoas realmente que são sérias, que estão fazendo um trabalho com seriedade, mas tem muitos conceitos ainda e aí a gente volta para os conceitos que a gente ainda está aprendendo aqui, né? E a própria questão, aqui a gente tem a nossa lei de informática, aí tem mais de 30 anos, mas... exemplo, o conceito de empresa de base tecnológica mudou na legislação recente, em 2018, 2019. Até então a gente não sabia o que de fato é uma startup. Uma empresa de base tecnológica, mas, sei lá, uma do agro pode ser startup, uma da gastronomia pode ser startup. A gente não entendia isso, né? A gente ainda está entendendo, a gente está aprendendo isso.
E acredito sim que esses movimentos eles têm se tornado importantes, né? Tem investimento sim acontecendo, mas como o Macaulay falou, estamos em processo de aprendizagem, né? Pegar tudo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente acha que aprendeu e está reaprendendo. Isso é nova economia também, né? Sem dúvida. Agora, eu vou dizer uma coisa a vocês, assim, a gente que acessa outras economias locais e tudo mais, eu vou falar com muita liberdade. Acho que a gente está num fórum justamente para isso, não é para provocar, nem incomodar ninguém. Se incomodou, eu acho que serviu o exemplo, né? Eu acho, por exemplo, o que o Jaime falou incrível relacionado ao setor público, mas não em totalidade, e a gente converge, né? Eu me incomoda muito esse lance do aprendizado, Macaulay, em dois aspectos. A não colaboratividade, a gente tem falado muito aqui, e acho que isso é construído, tá? Não estou dizendo que é fácil, nem tenho receita fácil para nada disso, mas acho que é um dado cultural. Eu acho que a ausência de cadeia produtiva já era um canibalismo de protagonismo, tanto midiático quanto de integração setorial, que é muito perverso aqui em Manaus, essa é a minha opinião. E acho também que todo mundo que se lança querendo ser o maior da região norte. Até brinco com a minha equipe. É o maior evento da região norte. Aí o outro lança é o maior evento gastronômico da região norte. Aí o outro é o maior evento publicitário da região norte. Daqui a pouco do hemisfério norte. Daqui a pouco da galáxia. Isso não agrega. Eu acho que a gente tem que se entender como setor. E essa é a provocação, né? Isso faz parte da construção. E é para além de sermos amigos. É nos entendermos na mesma economia. Eu acho que o setor privado tem essa característica, por exemplo, em muitos dos seus nichos, e eu até costumo brincar, eu não preciso gostar de ninguém, eu só preciso entender que ele é o meu par, né? E que quando ele se desenvolve, o meu setor se desenvolve igualmente, e que competição é positiva. E agora, casquinha de banana, dedo no olho do coleguinha, não é legal, né? E eu deixo esse recado porque a gente escutou muitos relatos aqui da falta de unidade desses setores. E aí complemento o meu raciocínio dizendo o seguinte: quando a gente fala da lei da informática, já tinha comentado isso lá nos bastidores, eu acho que a gente deve puxar os demais setores da economia criativa a partir da tecnologia e inovação, que é a hype, como se diz no momento, ao preço da gente não deixar a matriz, porque são vários setores potentes, à margem da comunicação. Então, eu acho que a lei de incentivo que nós temos no Centro Histórico, acabei de voltar de Medellín, eu vi o processo de reconstrução, de requalificação urbana que ocorreu naquela região, e tem tecnologia embarcada, um centro gigantesco de tecnologia, mas também tem arte, cultura, dança, gastronomia, música, gastronomia valorizando a economia local, se integra com o turismo, porque tem todas as matrizes da economia criativa naturalmente ligadas a ela para ser potente. Então, assim, nós estamos falando de centro histórico, nós estamos falando de economia criativa. Eu acho que cabe a tecnologia, sim. Eu participei do projeto de requalificação urbana ali do Marco Zero de Manaus, que nós apelidamos assim propositalmente para destacar que é a primeira área urbana, e a gente sentia isso. Tem que ocupar diuturnamente. Não adianta você ocupar de manhã com um monte de startup e à noite aquilo ficar abandonado novamente e não ter geração de renda. Então, a pegar os bons exemplos brasileiros, ficamos pelo das Docas de Belém, ficamos pelo Marco Zero do Recife Antigo, que é chamado Recife Antigo, e outros mais. Florianópolis está aí. Não, Florianópolis foi a primeira capital gastronômica da Unesco, para depois se transformar nesse epicentro de tecnologia que ela é hoje. Então, há uma construção desses setores, né? E aí eu deixo a pergunta nesse sentido: qual a importância dessa integração entre setores da economia criativa para potencializar esse formato de economia, Jaime, por favor? Bom, eu acho que você pega no caso do Vale do Silício, aquilo ali primeiro, antes de ser um centro de inovação, de tecnologia, etc., é um bom lugar para você morar. Certo? É um lugar onde os empreendedores, as pessoas de criatividade, que pensam, querem morar lá, já que sempre quiseram morar lá. Então, eu acho que começa por aí, você tornando o ambiente um bom lugar para você morar, um bom lugar para você ter sua família, você desenvolver relações e etc. Eu acho que isso aqui é a base de tudo.
né? Caso contrário, você vai ter uma cidade onde ninguém quer morar, você não consegue atrair talentos. Ainda mais o talento desse tipo de economia, que é um talento que está sendo demandado em qualquer lugar do mundo, o cara escolhe onde ele quer morar praticamente. Então, essa integração não só ela facilita a atração de talentos, como também ela promove essa conexão, esse intercâmbio de ideias, que é fundamental para todo o processo criativo, né? Então, você não pode negligenciar essa diversidade de opiniões, essa diversidade de atividades, né, no processo da economia e ainda mais no processo da economia criativa. Então, assim, eu acho que começa por aí. Né? Tem que ser bom primeiro para quem mora na cidade, para ser bom para quem visita a cidade. Como foi esse caso que tu mencionaste, que não tinha conhecimento de Florianópolis? Começou ali como um centro gastronômico. É a cidade criativa da Unesco para a gastronomia. Para a gastronomia. E aquilo ali provavelmente gerou outros elementos que permitiu que a cidade se tornasse um polo de inovação, um polo de economia criativa no Brasil e na América, né, como um todo. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. Perfeito. Christopher? Bom, Beto, eu falei no início que realmente precisa ter essa articulação entre esses atores, governo, as organização da sociedade civil, o mercado, a academia e as agências de fomento. Eu acredito que se a gente sentar com frequência realmente e ter esses diálogos, a gente consegue estreitar relações e a gente consegue desenvolver esse vetor da economia, né? Entender as necessidades, entender os sentimentos, o que as pessoas querem e realmente estruturar um projeto, um programa, um plano piloto. Manaus tem grande capacidade aí de com certeza ser uma cidade totalmente criativa. A gente tem muita gente talentosa, a gente tem uma gastronomia que é rica, a gente tem gente boa na música, no teatro, no artesanato, na dança. E falta diálogo. E o que você comentou realmente acontece. Infelizmente, as pessoas elas pensam muito ainda no seu próprio umbigo, né? Como a gente costuma falar aqui. O meu evento é melhor, a minha empresa é melhor, a minha instituição é melhor, a gente faz mais, a gente tem mais projetos aprovados, né? E eu acredito que enquanto a gente realmente não entender que a gente precisa quebrar esses paradigmas, quebrar essas barreiras aí, e, claro, o mercado está aí para todos, né? O mercado é mercado, né? Concorrência ela é boa, né? Não é bom quando a gente só tem uma única empresa, uma única instituição prestando um tipo de serviço, né? E quando a gente entender que é preciso ter esse diálogo, essa colaboração, essa cocriação, a gente vai conseguir avançar nesse setor aí. Mas isso aí, acredito que parte ainda, claro, é um avanço que a gente teve aí com o deputado Roberto Cidade, criando esse marco aí da economia criativa, mas a gente ainda precisa de mais encontros como esses aqui, que são importantes para ter mais diálogo, ter participação da sociedade civil, dos artistas, dos fazedores de cultura da economia criativa, e talvez aí a gente consiga avançar em algum desses pontos. Essa diversidade que a gente está promovendo aqui, e olha, essa edição ela é uma edição bem generalista, assim, bem ampla, bem macrocriativa, vamos inventar um termo aqui, porque a gente queria já falar dos setores potentes, mas a gente achou mais estratégico começar a acostumar as pessoas com o tema e aproximar as pessoas para um diálogo mais franco, né? E tem tentado trazer pessoas do setor privado, do público e do terceiro setor justamente para esse fim. E a gente espera que a gente acenda uma chama para outros institutos, para outras collabs e colaborações, para os fazedores, para empresas privadas. Aliás, já deixo o convite para todos, para que a gente já elabore em conjunto, porque a gente não cria um festival onde todo mundo é realizador no ano que vem. Porque a nossa segunda edição a gente não traz um conglomerado e ativa isso no Moinhos, ativa isso com as várias participações privadas, e a gente faz uma coisa bem mais ampla, que ocupe a área educacional, que chegue no setor público. E o setor público precisa entender, ao meu ver, que o marco regulatório é importante, sim, muito, mas avançar nas leis, após a elaboração das leis, a gente conseguir fazer a comunicação correta disso. Porque eu vivi no Porto Digital em Recife, conversava antes de entrar aqui com o Macaulay, e pelo menos em Recife,
que hoje o Marco Zero do Recife hoje é o maior arrecadador de ISS do município. Estamos falando de Pernambuco, do estado de Pernambuco. Ele é o maior arrecadador de ISS naquela região do perímetro urbano. Mas era muito difundido, muito incentivado. A gente conseguiu unir as cadeias culturais e tecnológicas numa harmonia muito perfeita, e agora já está na esfera social, que agora já tem o Porto Social, que já é um desdobramento do próprio projeto para gerar impacto nas comunidades ali que vivem nos mangues, na Brasília Teimosa, ali no Cantinho, em tudo aquilo que faz parte, para além do Marco Zero, né? E é interessante isso, mas também nós estamos falando de um projeto já maturado, né? já avançado. Bom, então a gente já vai pedindo para vocês encaminharem as perguntas, porque esse papo era amplo mesmo e iria longe, inevitavelmente. Acho que eu posso fazer até um Faz o que você quiser aqui, antes do... Acho que assim, eu dou muito esse exemplo quando eu estou em algum ambiente, algum fórum relacionado ao agro, que a gente entra nesse nível de discussão sobre qual é o agro do futuro, de como que as novas gerações estão olhando para o agro, né, a nível Brasil. Esse ano eu estive lá na Confederação Nacional da Agricultura discutindo justamente sobre isso ali com várias lideranças do agro no Brasil, de várias regiões. E uma provocação que eu trago é a seguinte: algumas ideias, elas envelhecem mal. Outras envelhecem bem. E aí a gente tem que criar uma reflexão do que ainda faz sentido a gente perpetuar. E aí eu falo isso por conta de o setor base meu, que eu atuo, né? Um dos setores básicos que eu atuo é muito tradicional, muito convencional. E algumas décadas atrás, a gente tomou uma decisão de que rumo a agricultura brasileira tomaria. E a gente está aqui hoje. Indiscutivelmente, é um setor no Brasil que movimenta muito recurso, que emprega muita gente, é muito importante para o Brasil. Quando a gente fala, agora limitando, né, trazendo esse exemplo mais para a nossa região, quando, por exemplo, eu estou no espaço de bioeconomia, o Pará recentemente criou seu plano de bioeconomia, o Amazonas vem criando o dele, então o Amazonas vem criando o seu plano de bioeconomia. Algumas conversas, discussões estão sendo feitas em torno disso, mas pensando no futuro, a gente não vai ter muitos resultados se não houver uma tomada de decisão de para que rumo a gente quer seguir. E esse rumo está totalmente ligado ao quanto de recurso vai ser injetado nesse vetor econômico, de quanto de recurso vai ser injetado nesse vetor econômico. Então, quando a gente olha para o setor da inovação, de economia criativa, acho que a gente tem que fazer a mesma pergunta. Porque senão esse evento é o primeiro. No quinto, a gente vai estar discutindo as mesmas coisas. E aí a gente tem que fazer essa autorreflexão. Até nós aqui, como membros participantes, se faz sentido eu daqui a 5 anos vir sentar nessa cadeira, aceitar o convite para falar a mesma coisa. Então, assim... E aí, por que eu falo isso? Desde criança, o meu pai é envolvido em discussões sobre o agro no Amazonas e papapá. Sempre ele me levava lá para os fóruns e para os congressos, acho que é congresso que chama, e eu ouvia as mesmas coisas até eu entrar no colégio agrícola, até eu fazer a faculdade de agronomia, até eu fazer o mestrado... e até hoje, às vezes, algumas problemáticas são as mesmas. Parece-me que a gente... Eu vou falar um termo aqui que não é tão legal, mas vou amenizar. A gente fica muito na maciota, sabe? Um termo mais popular. A gente fica muito na maciota, não querendo gerar atrito com ninguém. E é importante isso, a gente saber lidar com de maneira bem propositiva, mas de uma maneira delicada.
Mas a gente acha que a gente tem que tomar uma decisão, sabe? Chegar no ponto e falar, ó, acho que a nossa decisão como sociedade é essa. E a gente vai seguir esse caminho. E aí a gente vai direcionar os esforços para esse caminho. Isso é bem difícil, porque vai ter que ter um pulso e vai ter que ter robustez para... Colaboração, né? Só que assim, suporte, retaguarda. o lance sempre vai ter alguém para dizer, não, a gente vai construir em coletivo. Mas tem que ter um trabalho para agitar a galera, para movimentar a galera. Porque a vontade de fazer, talvez várias pessoas tenham, mas a estratégia para conseguir gerar a colaboração, a coletividade, isso talvez não se tenha. No agro, o que aconteceu? Embrapa, injeção de recursos na Embrapa, pesquisa, empresa injetando recursos nessas pesquisas, em colaboração. Aqui, os recursos das instituições de pesquisa voltados, por exemplo, para a bioeconomia, são muito pequenos. Se a gente for olhar para o lado da economia criativa, sabe? Então, acho que a gente tem que tomar essa decisão. Assim. Como a gente faz isso, existem algumas estratégias a serem tentadas. Né? É um caminho longo também, né? Eu adorei a fala dele, que eu estou tentando cutucar ele desde que eu comecei. Agora eu consegui. Ele pôde falar, e é isso. É nesse sentido, viu, José, que eu falo de integração. Porque a gente escuta longamente, repetidas vezes, a imprensa nacional, todo mundo, que a sustentabilidade da Amazônia, que a Amazônia é isso, que a Amazônia... Para começo de conversa, tem vários trabalhos na Amazônia que são diferentes. Né? Um é preservar, o outro é restaurar, o outro é reflorestar, o outro... Não é uma coisa simples. E me parece que pelo prazo que a gente tem, já que a gente não está mais na Eco 92, né? Olha, daqui a um tempo vai acontecer, se a gente não... Né? Agora está acontecendo, né? Eu vi ontem os resultados da economia, os hortifruti, já falando do primeiro setor, do setor primário, no Sudeste, já está refletindo nos itens da cesta básica. Então, o problema da sustentabilidade passa em tudo. E passa... Bom... Então, assim, discutir economia criativa para além do tema é discutir o futuro da humanidade também, porque é de base sustentável a atividade. Quando a gente fala da matéria-prima do conhecimento humano pós-industrial para gerar produtos e serviços com valor, nós estamos falando de menos recurso natural que vai ser retirado da natureza, ou uma série de atividades que vão reorganizar algo que já está destruído, para ficar em 2 exemplos. Então é algo muito sério. Sustentabilidade e tecnologia é urgente, e o quanto importante é isso? Christopher. Certo, Beto. Essa é uma questão importantíssima e a gente entra até em algumas searas perigosas, né? Eu acho que o Macaulay também é um andarilho aqui do nosso estado, né? Eu já percorri pelo menos uns 40 municípios aí do nosso estado e a gente percebe realmente a necessidade de ter uma preocupação a mais com a nossa floresta, com a nossa Amazônia. A gente vê grandes corporações e iniciativas, por exemplo, que dizem preservar a Amazônia, que chegam aqui, usam os nossos recursos naturais. Você pega lá na garrafa, lá no produto, na embalagem, está dizendo que preserva a Amazônia, que o recurso vem da Amazônia, que é extraído na Amazônia, mas você não vê nenhum tipo de benefício ali para aquela comunidade. Você vê as pessoas... Tem comunidade que eu fui 10 anos atrás, eu voltei recentemente, está do mesmo jeito, mas a empresa continua extraindo lá o óleo, a fruta e etc. Né? A gente vê, por exemplo, fóruns de discussão sobre a Amazônia, né? Teve recente, não sei se o Macaulay acompanhou, de preservação da Amazônia não tinha um representante aqui do Amazonas. Né? Você quer falar, às vezes, de clima aqui, estão preocupados com o clima, e vai lá para Nova York falar do clima da Amazônia. Né? Por que não vem para cá? Por que não vem conhecer a nossa realidade? Né? Como é o dia a dia do povo ribeirinho? Então, eu acredito que tem muita falácia ainda, e aí eu estou falando a nível Brasil, tem muita gente que usa essa hype aí de ser ambientalista, de defender a Amazônia, de defender a floresta em pé, mas que, na prática, não conhece a realidade. Né? É importante, sim, termos essas discussões para ter um avanço significativo para o nosso Estado, porque, querendo ou não, hoje Manaus acaba se tornando uma cidade-estado.
as famílias mandam os seus filhos, né? O agricultor, o homem do campo, manda seus filhos aqui para a cidade para estudar, eles ficam aqui, eles não voltam, não tem uma devolutiva para os municípios. Mas o que acontece? Está tudo na teoria, está tudo na falácia. Eu acredito que é importante, sim. A nossa Universidade do Estado ela tem feito um trabalho muito bom assim, de levar, de interiorizar. Realmente, hoje a gente tem mais polos no interior e capacitando mais agentes, né? As próprias instituições de inovação, né? Dentro da incubadora, a gente tem feito esse trabalho também de disseminar, capacitar jovens do interior do Estado, né, nessas nova economia, entender o que é uma startup, entender como é que ele pode ajudar o município dele sem ter que sair de lá, né? A gente tem um problema muito grande que o Macaulay citou no início aqui, que é a nossa logística, né? A gente tem 62 municípios, o Amazonas é imenso e é bem diferente, mas é importante ter esse cuidado, sim, Beto, mas é importante que nós, amazonenses, a gente participe dessas discussões. Não é pegar, né, com todo respeito o pessoal de outras regiões, não é pegar lá um paulista, uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, para falar de resolver o problema da Amazônia com outras pessoas que não são daqui da região. Quem entende aqui da região somos nós. Quem entende as nossas dores somos nós. Tem que aprender com a Amazônia e não querer ensinar. Exatamente. Ela, né? É um comportamento até que a gente vê repetitivo, né, José? Bom, eu concordo, né? Muito bons pontos, Christopher. Primeiro, eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais otimista sobre esse ponto. Eu acho que se a Amazônia tivesse na mão de outro povo, a gente não teria 97% da floresta preservada. Eu acho que a nossa população, o nosso povo amazonense fez um excelente trabalho na preservação da Amazônia, né? Talvez assim, muito mais do que qualquer um outro. Só é você pegar o que os outros povos fizeram nas suas próprias terras, né? Então, dito isso, eu acredito que a questão da preservação do meio ambiente, aqui todo mundo gosta, né, de ter um ambiente preservado. E eu acho que tem que começar pelo básico, começar pelas coisas mais simples. Você vê igarapés muito sujos, você vai levar um turista no centro de Manaus e você vê um monte de garrafa PET ali do lado. Assim, é um negócio muito feio, né? E começa por aí. Do ponto de vista, digamos assim, de transição energética e tudo mais, isso é um outro ponto que vai demandar muito financiamento, né? E eu acho que essa transição ela tem que ser focada na qualidade de vida das pessoas. Ou seja, eu acredito que ela vai ser motivada principalmente por benefícios econômicos individuais para cada um. Eu acho que o romantismo de você, olha, da transição energética, etc., ele não vai levar as coisas muito adiante. Só que no dia que efetivamente for mais eficiente ou mais barato você dirigir um carro elétrico, né? Ou seja, quando a conta ali de viabilidade fizer sentido, eu acho que você vai começar a ver muitos carros elétricos, né? E assim sucessivamente em outras áreas. Então, eu acredito que sim, que é muito importante a questão do meio ambiente, mas eu acho que tem que começar pelas coisas simples e que conciliem, né? Que não façam que a população tenha que se sacrificar ainda mais, perdendo qualidade de vida, tendo que alocar os seus limitados recursos para uma luta que, francamente, o amazonense já lutou a vida inteira. Perfeito. Né? Então eu tenho essas ressalvas, né, nesse importantíssimas, importantíssimas. Quer comentar? Assim, acho que indo para uma outra vertente do que eles falaram, eu visualizo que a gente tem algumas teses, né, de desenvolvimento para a Amazônia. Então, essas teses, elas são, quando eu falo tese, assim, são grupos, não necessariamente grupos econômicos, mas são grupos de organizações em que elas definem suas teses e acabam interagindo entre si e apostando recursos, né, nessas teses. E aí a gente tem duas grandes teses, uma mais conservadora
e uma mais desenvolvimentista, mas levando em consideração as questões sustentáveis. Um desenvolvimento sustentável de fato, assim. E elas são teses, assim, que em algum momento elas acabam tendo controvérsias. E aí, por que eu falo isso? A gente, um dos grandes, existem vários fatores que faz, por exemplo, o estado do Amazonas ainda manter esse índice de floresta em pé relevante, que está relacionado à logística e etc. Mas também a mudança, a uma limitação do uso daquelas terras, né, através de unidade de conservação, demarcação de territórios indígenas. Mas isso acaba impactando também no nível de pobreza da região, que eu acho que isso a gente não pode deixar de levar em consideração. Então, 50%, acho que é próximo ali de 50% da população do estado do Amazonas vive na linha da pobreza. E parte dessa população está no interior. E no interior, a gente tem os pequenos centros urbanos, onde a gente tem uma pobreza invisível. Você não vai ver muito morador de rua, porque na periferia das cidades, desses pequenos centros urbanos, eles conseguem montar seus barracos. Mas lá a gente vai encontrar mulheres que não têm condições de comprar um absorvente no seu período menstrual. Então, olha a gravidade desse problema que às vezes a gente não enxerga. Então, quando a gente fala de alinhar a sustentabilidade com o desenvolvimento de algum setor econômico, a gente tem que pensar na perspectiva do que a gente tem de ativo em torno desses territórios e como que essa pequena população consegue se beneficiar desses ativos. Porque as famílias que moram nas zonas rurais desses municípios, elas também têm famílias ali nos centros urbanos. E aí a gente também acaba abrindo possibilidades para vertentes econômicas relacionadas à criminalidade. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ter essa visão micro da situação que a gente vive aqui na região para, nas decisões macros, a gente entender que tipo de decisão a gente vai tomar para o futuro, entendeu? Então, como que a gente mantém essa floresta em pé, a gente mantém as nossas atividades econômicas de uma maneira sustentável, mas que gere renda para essa população. Mas gere renda, gere possibilidade dessas pessoas prosperarem, gere possibilidade dessas pessoas atuarem em vertente da economia criativa. Na prática, a maioria da população do interior, apesar da conectividade, elas não têm acesso a algumas referências que a população dos grandes centros urbanos tem. E eu falo isso por mim. As minhas referências enquanto criança interiorana, elas eram muito limitadas. E elas foram sendo aumentadas a partir do momento que eu saí da cidade e vim para a capital. E, no final das contas, o estímulo da inovação, da criatividade, está relacionado à quantidade de referências que a gente vai tendo acesso. E na prática, o que a gente precisa? A gente precisa apenas dar opção para aquela sociedade escolher o que ela quer fazer. Hoje a gente escolheu manter 97% da floresta em pé. Mas a que custo, entendeu? Então, assim, não são temas muito simples de serem conversados. Não estou trazendo nenhuma resposta, mas estou trazendo, acho que, uma reflexão que é importante, que às vezes a gente acaba esquecendo e tendo às vezes usa uma cegueira ideológica e não se abrindo a possibilidade sempre da autocrítica. É difícil, né, a gente olhar para dentro e perceber que, talvez esse caminho que eu escolhi realmente não está certo. Acho que a gente tem que mudar aqui a rota. Então, acho que fica esse ponto aí de reflexão. E transformando em ação, então, ontem um dos participantes que esteve aqui conosco comentou, por exemplo, se Manaus juntasse todos os seus municípios, dava uma salada de frutas.
pela quantidade de festivais que a gente tem distribuído. E eu queria até aproveitar essa tua fala importante de todos vocês agora nesse tema. A gente vai passar um pouquinho, gente, porque o papo tá bom, mas eu já prometo que eu encerro. Todo mundo aqui tem uma série de compromissos. Eu agradeço o tempo doado de vocês. Mas, veja só. O Macaulay conversava comigo aqui nos bastidores. Eu queria que você abrisse para o pessoal o que acontece lá em Minas Gerais, no interior. E são exemplos que a gente repete estudando teorias da economia criativa pelo mundo, onde países da Europa encontraram uma forma de gerar um faturamento expressivo com atividades culturais pontuais, a exemplo do que acontece no interior do estado do Amazonas, e fazer bom proveito disso, assim como fazemos em Parintins, ou se entende que fazemos em Parintins, tá? Quero deixar isso claro, quem conhece melhor a realidade. Mas talvez seja uma caminhada, né? Talvez seja uma perspectiva da chegada da economia criativa, não para fazedores lá no local, mas a chegada da atividade da economia criativa para gerar riqueza nessas pontas. Queria só você comentar, só para completar um exemplo prático do que a gente tem em Minas Gerais, por favor. Eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade chamada Santa Rita do Sapucaí. Chamam de Vale da Eletrônica lá, então ela é bem conhecida. E eu fui lá para um evento, para um festival de inovação chamado Hacktal, que de fato hackeia a cidade. É bem interessante esse festival. E vai de temas desde tecnologia até utilização de cannabis medicinal. Um evento diurno, de manhã até à noite, e com um público totalmente diversificado, desde criança até idosos. Mas o que é curioso ali da cidade do festival? É que a cidade, eu acho que ela tem a população da cidade onde eu fui criado, em Borba, do Rio Madeira. Então, a gente está falando de uma cidade de 30 mil habitantes, por aí, que tem 2 universidades que são muito importantes para o Brasil, né? Grandes líderes de empresas no Brasil estudaram naquelas universidades. Óbvio que tem todo um histórico da escola técnica, acho que da primeira escola técnica do Brasil ser fundada lá. Então, a gente tem uma cultura agrícola do café, principalmente, muito forte. Então, a gente acaba tendo um nível de desenvolvimento daquele município e um PIB muito expressivo, né, para o tamanho que ele é. É óbvio que talvez a gente não consiga replicar o modelo, mas serve de inspiração. E o festival ele acaba acontecendo, ele acaba ocupando, de fato, a cidade. Porque na edição que eu fui, né, eu tive a oportunidade de ir com um dos cofundadores antes do festival de fato acontecer e visitar todos os pontos. Eram 38 pontos onde aconteceu o evento, desde cafeteria até o auditório ali dos centros universitários. Então a gente está falando de de 6, 7 mil pessoas indo para aquela região, para aquela cidade, e gente que não conseguindo se hospedar ali naquela região, tendo que se hospedar em municípios próximos, para ouvir, para interagir, e para, de fato, vivenciar, né, a serendipidade. Então, qualquer pessoa que tu sentasse ali para conversar, era uma aprendizagem que tu teria, e isso é bem legal. Então, acho que esse tipo de movimento, né, são coisas que são interessantes de a gente replicar aqui. E essa ocupação é que, de fato, faz, né, acho que esse espírito coletivo ser vivenciado. E não apenas ações isoladas. Eu acho que ocupar esses espaços com artistas, empreendedores, inovadores, professores, pesquisadores, acaba criando um ambiente ali muito propício para gerar umas expectativas futuras boas, assim. Legal, a gente já vai encaminhar o final pelo horário, dava pra gente ficar aqui falando um tempão. Os caras são muito legais, com cabeças pensantes, o tema muito rico, né? A gente vai ter oportunidade de desdobrar isso de forma bilateral e conjunta, tenho certeza. Eu só queria fazer um ponto em relação a isso que me incomodou durante um tempo, tá ouvindo essas notícias. Olha, até o artista recebeu milhões, né, na festa do não sei o quê, e no meio de um monte de confusão, e no meio desse momento que a economia criativa vive tão forte,
mesmo tendo Manaus como espelho, a gente não vê o empreendedor da economia criativa em Manaus acessando esse evento para gerar renda, né? Então, não adianta a gente concentrar recurso só no entretenimento, que é um setor da economia criativa, com esse tipo de volúpia de valores, de vulto, né? Perdão, com esse tamanho de vulto de valores que não seja distributivo, que não deixe nada, né? E que a gente não consiga agregar. Talvez seja um dos caminhos. Talvez se a gente organizasse esses empreendedores e levassem eles para essa distribuição no interior do estado, com esse tamanho de verba disponível, em vez de chamar cantores que a gente vê na TV a toda hora, e é uma opinião, aqui isso é uma opinião. Talvez seja um caminho, e é propositivo. Distribuição, não é? Vamos distribuir esse recurso e levar os fazedores de economia criativa da capital para o interior, fazer esse caminho reverso, né? Isso é papo para muito tempo. Bom, nós vamos encerrar por aqui, né? Vamos começar a encaminhar o encerramento, porque já passamos do horário. Eu quero agradecer a participação dessas feras que estiveram aqui comigo hoje, debatendo nessa terceira dinâmica do terceiro dia do primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal, realizado aqui no Senac Amazonas da Djalma Batista. Então, eu pediria ao Macaulay as suas considerações finais, agradecer. Como é que o pessoal entra em contato com você? Ou conhece as tuas iniciativas que você queira destacar? São várias. Quero dizer que foi um prazer revê-lo, irmão. Espero que a gente se encontre daqui para frente muitas vezes. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Minhas redes sociais é Macaulay Abreu, LinkedIn, Macaulay Abreu, tudo é Macaulay Abreu. As iniciativas que eu estou à frente, né? Grupo Navegan, então vocês podem pesquisar no Instagram, Navegan, LinkedIn Navegan. Hoje, dentro do grupo, eu toco principalmente a área de bioeconomia, na qual nós temos, né, o trabalho com a Unisafra dentro do grupo, e a Forestify, que é uma empresa em estágio inicial hoje, mas que, curiosamente, hoje a gente está encerrando a captação de tokens, então a gente captou em torno de R$67 mil em vendas de tokens, né, para financiar esse grupo de produtores a formar o estoque de Guaraná. Então, é uma iniciativa interessante vocês acompanharem, que eu acho que a gente estava conversando nos bastidores, né, que talvez ano que vem esse termo se popularize mais, que é o termo de tokenização. Mas, basicamente, é isso. Caso queira entrar em contato, mande um oi lá na DM. Às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. Obrigado. Muito obrigado, José Benchimol, pela presença, pela contribuição, por um senso crítico tão apurado. A gente pôde ver por outras prismas a captação de recursos. Tenho certeza que foi muito agregador para todo mundo que acompanhou e vai acompanhar esse material daqui para frente. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Poxa, muito obrigado aí pelo convite aí de todos, né? Parabéns pelo evento, importante evento para a nossa cidade e região como um todo. Eu acho que aqui a mensagem final aqui que eu deixo, eu acho que o empreendedor que busca financiamento, que busca promover o seu negócio, eu acredito que ele deve primeiro olhar para dentro, olhar se ele realmente tem um bom produto para oferecer, se ele tem um bom modelo de negócio, se ele tem uma boa equipe, se ele tem um bom preparo. E aí, obviamente, que as oportunidades vão aparecendo, algumas maiores, outras menores, mas eu acho que o trabalho começa de forma interna, né, e depois você vai atrás do que é possível, né? Então, acho que... e também, obviamente, a questão que a gente acabou não tendo tanta oportunidade de falar, mas você vê de que forma, acho que a gente está num momento aqui numa mudança, num divisor de águas, né, com a inteligência artificial aí vindo, né? Ou seja, como é que o modelo de negócio, como é que o seu projeto, né, o seu projeto dentro da economia criativa vai ser impactado pela inteligência artificial. Alguns mais, outros menos, mas certamente vai ser impactado, né? E como é que isso aqui vai afetar, né, o longo prazo e o futuro, e de que forma aquilo ali afeta, né, os investidores naquele projeto, porque de alguma forma aquilo ali eleva um pouquinho o nível de risco. Então, eu acho que mais ou menos por aí. Queria novamente dar os parabéns e agradecer aqui por participar junto com vocês aí desse evento. Parabenizar a Logic Pro e agradecer os colegas aqui que estiveram presentes, né, nessa discussão de um tema que é tão abrangente que talvez esse tempo fosse curto, né, correu aí e talvez a gente
Já quero deixar um convite aí para o ano que vem. Dentro do Moinho a gente vai ter um espaço de podcast, talvez a gente tentar concluir essa discussão aí e tentar chamar outros atores aí da sociedade civil aí para a gente tentar começar a mudar a realidade da nossa economia criativa aqui na nossa cidade, tá bom? Então, eu estou de segunda a sexta-feira, a gente ainda não mudou para o espaço novo, mas quem quiser me encontrar na Universidade Newton News, em Macaulay, já apareceu por lá para a gente tomar um café, né? Na sala 155, ali na Universidade Newton News, no Union Center, na incubadora. A partir de ano que vem a gente está no prédio novo, a gente tem o Instagram da incubadora, @incubadoraembiota. Se mandar uma mensagem lá pedindo para falar comigo, eu dou o retorno lá, passo meu contato pessoal, a gente troca uma ideia, conversa, né? Aos fazedores de cultura aí que têm dificuldade para elaborar um projeto também, a gente pode sentar, trocar uma ideia, conversar, e aí a gente pode estar ajudando vocês aí também a ter acesso a esses recursos aí que são importantes aí para a gente sabe que é importante ter esse acesso a esses incentivos aí que estão disponíveis. Tá? Obrigado. Foi um prazer estar com vocês, estar com esses convidados e a gente discutir caminhos para o desenvolvimento dessa nova matriz econômica, dita a grande matriz de desenvolvimento econômico do século XXI. Eu sou Beto Contartese, agradeço você e te espero amanhã para o 4º dia do primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal. Muito obrigado e até já!